No meu aniversário, em vez de esperar que o meu marido e o meu filho voltassem para casa para celebrar comigo, recebi um vídeo da primeira namorada dele. No vídeo, o meu marido e o meu filho estavam com ela, e o meu filho abraçava-a, dizendo que desejava que ela pudesse ser a sua mãe. Depois de ver aquilo, em vez de lhe ligar para o confrontar, fiz silenciosamente as malas e assinei os papéis do divórcio. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. O dia do meu aniversário de 32 anos começou com um silêncio que eu deveria ter interpretado como um aviso. Acordei cedo, antes do sol nascer, esperando encontrar um bilhete, um beijo apressado ou o cheiro do café que Dominique costumava fazer em datas especiais. Mas o lado dele da cama estava frio e o corredor estava deserto. O meu filho, Grayson, de 6 anos, também não apareceu a correr pelo quarto para me dar o abraço de urso que era a nossa tradição. Pensando que talvez estivessem a planear uma surpresa monumental, desci as escadas com o coração leve, mas a casa estava imaculada e vazia. Havia apenas um lembrete no frigorífico: reunião de última hora, volto tarde. Jantamos fora. Passei o dia a tentar convencer-me de que o trabalho de Dominique como arquiteto era exigente e que Grayson estaria na escola, mas a sensação de isolamento crescia a cada hora. Comprei os ingredientes para o meu bolo favorito, decorei a sala com algumas flores e preparei uma mesa para 3. Eu queria que, quando eles chegassem, sentissem o calor do lar que eu tinha construído com tanto esforço ao longo de 8 anos. No entanto, as horas passaram e as minhas mensagens de "a que horas chegam" ficaram sem resposta, marcadas apenas com os 2 vistos azuis que indicavam que tinham sido lidas e ignoradas. Às 10 da noite, enquanto eu soprava sozinha a vela de um cupcake que comprei na padaria da esquina, o meu telemóvel vibrou. Não era o Dominique. Era um número desconhecido. Ao abrir a mensagem, o meu mundo não apenas parou, ele desintegrou-se. Era um vídeo. A imagem estava nítida, gravada num restaurante de luxo que eu reconheci imediatamente, o lugar onde o Dominique me pediu em casamento. Mas à mesa, no meu lugar, estava uma mulher que eu não via há quase uma década, Helena, a namorada de faculdade do Dominique, o seu primeiro grande amor em que ele dizia ter esquecido. No vídeo, Dominique olhava para Helena com uma adoração que ele já não me dedicava há anos. Mas o que realmente partiu a minha alma foi ver o Grayson. O meu filho, o menino que eu carreguei no ventre e por quem sacrifiquei a minha carreira para criar, estava sentado no colo dela. Ele abraçava Helena com uma ternura assustadora e a voz dele, clara e doce, cortou o ar: "Gostava que tu fosses a minha mãe, Helena. Tu és muito mais divertida e bonita." Dominique não o corrigiu. Em vez disso, ele riu, acariciou o cabelo da Helena e disse: "Quem sabe um dia, campeão." Quem sabe? Fiquei sentada na penumbra da cozinha, com o brilho do telemóvel a iluminar as lágrimas que eu nem sentia cair. Não houve gritos, não houve o impulso de atirar o telemóvel contra a parede. Houve apenas uma clareza cortante e absoluta. Eu era um obstáculo na vida que eles realmente queriam ter. Dominique nunca superou a Helena, e ele tinha usado o nosso filho para construir uma ponte de volta para ela. Naquela noite, o escuro da casa já não me assustava, porque o vazio dentro de mim era muito maior. Levantei-me, apaguei a única vela que ainda ardia e caminhei em direção ao escritório. Abri a gaveta onde guardava os documentos importantes e imprimi um modelo de divórcio que tinha guardado por precaução há meses, quando a intuição me sussurrava que algo estava errado. Assinei o meu nome com uma mão firme e sem hesitação. O meu presente de aniversário para mim mesma seria a minha saída digna de um lugar onde eu já não era convidada. A adrenalina é um anestésico potente. Enquanto eu subia as escadas, não sentia o peso nas pernas ou o aperto no peito que deveria vir com a destruição de uma vida de 8 anos. Eu movia-me com uma precisão cirúrgica. Fui ao quarto de Grayson primeiro. Ver os seus brinquedos espalhados pelo chão, o pijama de dinossauros que eu tinha lavado e dobrado com tanto carinho apenas na véspera, trouxe uma pontada de dor, mas a voz dele no vídeo, "Gostava que tu fosses a minha mãe", ecoava como um mantra de desapego. Eu tinha dedicado cada segundo dos últimos 6 anos a ser a melhor mãe possível, anulando as minhas próprias vontades, e ele, influenciado pelo pai, tinha me descartado numa noite de terça-feira por uma estranha que ele mal conhecia, mas que representava a novidade proibida. Abri o meu closet e peguei em 2 malas grandes. Não levei tudo.
Deixei para trás os vestidos que Dominique dizia que me ficavam bem, as joias que ele me dera para compensar a sua ausência e todas as recordações de uma felicidade que agora eu percebia ser puramente performática. Levei apenas o essencial, as minhas roupas de trabalho, os meus documentos, as poucas joias de família que herdei da minha avó e o meu computador. Enquanto dobrava as minhas camisas, ouvi o som de um carro a encostar à entrada. O meu coração disparou, mas não parei. Olhei para o relógio, era quase meia-noite. Eles estavam de volta. Apaguei a luz do quarto de hóspedes e terminei de fechar as malas no escuro. Ouvi a porta da frente abrir-se e o riso baixo de Dominique misturado com os passos saltitantes de Grayson. Eles pareciam felizes. Aquela felicidade era o golpe final. Eles não vinham para casa com a culpa de terem esquecido o meu aniversário, eles vinham para casa com a euforia de terem passado tempo com Helena. Dominique nem sequer acendeu a luz da sala. Ouvi-o dizer a Grayson para ir para o quarto silenciosamente. Esperei que os passos de Grayson subissem e que ele fechasse a porta do seu quarto antes de sair do meu esconderijo. Desci as escadas carregando as malas com uma força que não sabia que tinha. Dominique estava na cozinha, de costas para mim, a beber um copo de água. Ele ainda usava a camisa que eu tinha engomado naquela manhã. Onde estiveste? Perguntei, a minha voz saindo fria e plana, como o fio de uma navalha. Ele deu um salto, quase deixando cair o copo. Paisley. Assustaste-me. Estava escuro, pensei que estivesses a dormir. Ele tentou aproximar-se para me dar um beijo rápido na bochecha, mas eu recuei. O cheiro do perfume dela, algo floral e doce, tão diferente do meu, emanava dele como um sinal de alerta. A reunião demorou mais do que o esperado, disse ele, a mentira saindo da sua boca com uma facilidade aterradora. O Grayson adormeceu no carro, por isso tive de o carregar. Desculpa pelo jantar, vamos compensar amanhã, prometo. Eu olhei para ele, realmente olhei para ele, e vi um estranho. Não vais compensar nada, Dominique. Porque não vai haver amanhã para nós. Coloquei o envelope com os papéis do divórcio assinados sobre o balcão de granito. Ao lado, deixei o meu telemóvel com o vídeo da Helena pausado no momento exato em que ele a acariciava enquanto nosso filho a abraçava. A cor fugiu do rosto dele instantaneamente. Ele olhou para o telemóvel, depois para as malas à porta e, por fim, para mim. Paisley, eu posso explicar, a Helena apareceu do nada, foi um acaso, o Grayson estava apenas confuso. Eu levantei a mão, pedindo silêncio. O Grayson não está confuso, Dominique. Ele foi ensinado. E tu permitiste que ele desejasse outra mãe no dia do meu aniversário. Eu não vou gritar contigo. Não vou lutar por um lugar que já não me pertence. Peguei nas minhas malas e caminhei para a porta. Ele tentou agarrar-me o braço, mas o meu olhar gelou no lugar. Se me tocares, eu chamo a polícia. Fica com a tua diversão, Dominique. Eu fico com a minha dignidade. Saí pela porta e não olhei para trás, mesmo quando ouvi o meu filho chamar por mim do cimo das escadas. O corte foi profundo, mas foi necessário para que eu não morresse por dentro naquela casa. Conduzi durante 20 minutos até um hotel de luxo no centro, um lugar onde o Dominique nunca pensaria procurar-me, se é que ele se daria ao trabalho de o fazer. O silêncio do carro era interrompido apenas pelo som da chuva que começava a bater no para-brisas, como se o céu tivesse finalmente decidido chorar por mim. No check-in, a recepcionista desejou-me uma boa noite com um sorriso automático. Ela não sabia que aquela era a pior noite da minha vida, mas também não sabia que era a primeira em que eu não carregava o fardo de tentar ser perfeita para quem não me valorizava. No quarto, desabei. Não chorei com gritos, mas as lágrimas escorriam silenciosamente enquanto eu olhava para o reflexo de uma mulher que não reconhecia. Onde estava a Paisley que amava pintar, que tinha sonhos de abrir a sua própria galeria, que ria até a barriga doer? Ela tinha sido enterrada sob camadas de assim, querido, o que queres para o jantar, Grayson, e a não faz mal que tenhas chegado tarde, Dominique. Percebi que a traição dele com a Helena não foi um evento isolado, foi o culminar de anos em que ele me tratou como uma conveniência, um acessório que mantinha a sua casa limpa e o seu filho cuidado enquanto o seu coração vivia no passado. Abri o meu computador e entrei na conta bancária conjunta. Vi as transações dos últimos meses. Jantares caros em horários de reuniões, compras em lojas de lingerie onde eu nunca pus os pés e pagamentos de bilhetes de cinema para sessões da tarde.
Dominique estava a financiar o seu caso com o nosso dinheiro de poupança, o fundo que tínhamos criado para a faculdade do Grayson e para nossa futura reforma. A audácia de usar o meu suor para seduzir a mulher que ele dizia ter esquecido era o combustível que eu precisava para parar de sentir pena de mim mesma. Passei o resto da madrugada a mover cada cêntimo que tinha sido depositado por mim ou herdado da minha família para uma conta individual. Deixei apenas a metade exata do que ele tinha contribuído. Eu ia ser justa, mas não ia ser uma mártir. Depois, contactei a doutora Hinton, uma advogada de divórcios conhecida por ser implacável. Enviei-lhe o vídeo, os extratos bancários e uma cronologia das ausências de Dominique. Eu quero o divórcio, a custódia total e a casa vendida, escrevi no e-mail. E quero que ele receba a notificação no escritório, à frente de toda a gente. Às 7 da manhã, o meu telemóvel explodiu com chamadas e mensagens de Dominique. Paisley, onde estás? O Grayson acordou a perguntar por ti e as tuas coisas desapareceram. Isto é uma brincadeira de mau gosto? Ele ainda estava a tentar inverter a situação, a fazer-me parecer instável. Respondi com uma única mensagem: o Grayson já tem a mãe que ele desejava, não tem? Deixa-me em paz. Os meus advogados entrarão em contato. A parte mais difícil, no entanto, foi o silêncio de Grayson. Ele não me enviou uma mensagem a dizer que tinha saudades, nem me ligou. No vídeo, ele parecia tão genuinamente feliz com a Helena que uma dúvida cruel se instalou na minha mente: será que eu tinha falhado assim tanto como mãe? Ou será que o Dominique tinha passado meses a envenenar a mente de uma criança de 6 anos, pintando-me como a vilã aborrecida enquanto a Helena era a tia fixe que trazia presentes e não impunha regras? A dor de ser rejeitada pelo meu próprio filho era uma facada que não parava de sangrar, mas eu sabia que, para me salvar, teria de deixar que eles vivessem a fantasia que escolheram. Eu ia descobrir quem era Paisley sem o peso daquelas duas âncoras, mesmo que isso significasse começar do zero absoluto. O confronto no escritório de Dominique não foi apenas uma formalidade jurídica, foi o desmoronamento público da fachada de homem de família que ele tanto se esforçava por manter. A doutora Hinton tinha organizado tudo com uma precisão militar. Quando o estafeta entrou na sala de reuniões principal, onde Dominique estava sentado com os seus sócios e clientes importantes, e lhe entregou o envelope azul com as palavras a citação de divórcio e custódia em letras garrais, o silêncio que se seguiu foi absoluto. Dominique, segundo me contaram mais tarde, ficou pálido, a tremer enquanto abria os papéis e via as capturas de ecrã do vídeo com a Helena anexadas como prova de negligência emocional. Enquanto ele lidava com a vergonha profissional, eu estava a lidar com uma dor mais íntima. Tinha passado a semana a investigar a súbita aparição de Helena. Descobri, através de faturas de telemóvel antigas e registros de redes sociais, que eles nunca tinham perdido o contato. Dominique tinha estado a cultivar uma relação paralela com ela há quase um ano. Ele levava o Grayson para passeios no parque em que eram, na verdade, encontros com a Helena. Ele tinha condicionado nosso filho, comprando-lhe brinquedos caros e prometendo-lhe que a tia Helena era quem realmente entendia os seus desejos, ao contrário da mãe que só mandava fazer os trabalhos de casa e comer legumes. O Grayson tinha sido usado como um peão num jogo de xadrez emocional. A Helena, incapaz de ter filhos próprios, tinha visto no meu filho a oportunidade de ter a família perfeita que nunca conseguiu construir, e o Dominique tinha lhe entregado a minha vida num prato de prata. Quando finalmente aceitei uma chamada do Dominique, a voz dele estava carregada de uma fúria desesperada. Tu não podes tirar-me o meu filho, Paisley. Tu abandonaste-nos naquela noite. O Grayson chora por ti, mas também tem medo da tua frieza. Ele tem medo da frieza que tu lhe ensinaste a ver em mim, Dominique, respondi, mantendo a voz firme apesar do meu coração estar a bater contra as costelas. Eu não abandonei o meu filho. Eu retirei-me de um ambiente tóxico onde a presença da tua amante era celebrada à frente de uma criança. A custódia será decidida por um juiz que vai ver o vídeo onde tu ris enquanto o teu filho diz que quer outra mãe no dia do meu aniversário. Boa sorte a explicar isso ao tribunal de família. A verdadeira reviravolta aconteceu quando a Helena decidiu entrar em contato comigo. Ela teve a audácia de me pedir um encontro para conversar de mulher para mulher. Encontramo-nos num café neutro. Ela apareceu impecável, com um ar de triunfo que me deu náuseas. O Dominique nunca te amou, Paisley, disse ela, sem qualquer rodeio. Tu foste apenas a pessoa que apareceu quando eu estava fora. Agora que voltei, é justo que eu assuma o meu lugar. O Grayson adora-me.
Devias facilitar as coisas e assinar a custódia partilhada. Tu podes seguir com a tua vida e nós ficamos com a criança. Eu olhei para ela e, pela primeira vez, senti pena. Pena da ilusão em que ela vivia. Helena, tu achas que ganhaste um prêmio. Mas o que ganhaste foi um homem que trai a esposa de 8 anos, que usa o próprio filho para mentir e que te vai trocar assim que tu te tornares a rotina que eu fui. E quanto ao Grayson, tu não és a mãe dele. Tu és apenas o brinquedo novo que o pai dele lhe deu para o distrair da traição. O tribunal vai decidir o que é melhor para ele, e garanto-te que não será crescer numa casa construída sobre as cinzas de um casamento destruído. Saí do café sentindo-me mais forte do que nunca. O medo de perder o Grayson ainda estava lá, mas a determinação de o proteger daquele mundo de mentiras era maior. Eu ia lutar por ele, não para o ganhar como um troféu, mas para o resgatar da lavagem cerebral que o seu próprio pai lhe tinha feito. O divórcio estava em andamento, as contas estavam protegidas e a verdade estava exposta. O meu aniversário tinha sido o fim da Paisley submissa, e o nascimento da mulher que não pararia até que a justiça fosse feita, independentemente de quão doloroso fosse o caminho. A batalha pela custódia de Grayson foi o capítulo mais sombrio desta jornada, mas também o mais revelador. Durante as audiências, a fachada de Helena começou a estalar. Sem o brilho dos encontros clandestinos e dos presentes caros pagos com o meu dinheiro, a realidade de cuidar de uma criança de 6 anos em tempo integral, com as suas birras, pesadelos e necessidades constantes, revelou-se pesada demais para ela. Grayson, por sua vez, começou a perceber que a mãe divertida não tinha paciência para noites de febre ou para ajudá-lo com as dificuldades na escola. O momento decisivo no tribunal foi quando a doutora Hinton apresentou o relatório psicológico de Grayson. O psicólogo infantil explicou como Dominique tinha manipulado a percepção do filho, usando táticas de alienação parental para pintar a minha dedicação como a controlo e a presença de Helena como a liberdade. Quando o juiz viu o vídeo do meu aniversário, o seu rosto endureceu. Ele não viu apenas um homem infiel, viu um pai que usou a inocência de uma criança para ferir a mulher que lhe deu tudo. A decisão foi implacável. Recebi a custódia principal, com visitas supervisionadas para o Dominique até que ele completasse um programa de aconselhamento parental. A casa foi vendida e o lucro foi dividido, mas a maior parte da parte dele foi penhorada para repor os fundos que ele tinha desviado das nossas poupanças. Helena, ao perceber que o prêmio vinha com dívidas, restrições legais e uma criança que agora chorava pela mãe verdadeira, desapareceu da vida do Dominique tão rapidamente como tinha surgido. Ela não queria uma família, ela queria uma vitória sobre o passado, e a realidade do presente era demasiado amarga para o seu paladar. 1 ano depois, a vida é irreconhecível. Vivo num apartamento pequeno, mas cheio de luz e de arte. Voltei a pintar e a minha primeira exposição individual foi um sucesso inesperado. Grayson está a curar-se. Levou tempo, muitas sessões de terapia e noites de conversas honestas, mas ele finalmente compreendeu que o amor de uma mãe não é medido por presentes ou diversão, mas pela presença constante e pela verdade. No outro dia, ele aproximou-se de mim enquanto eu trabalhava numa tela e disse: "Desculpa, mamã. Eu não sabia que o amor podia mentir." Aquelas palavras doeram, mas foram um sinal de que a névoa tinha dissipado. Dominique tentou voltar. Apareceu à minha porta com flores e promessas de quem tinha cometido o maior erro da sua vida. Olhei para ele e não senti ódio, apenas um vazio profundo. "Dominique", disse eu, "tu não me perdeste quando a Helena voltou. Tu perdeste-me em cada dia que escolheste mentir em vez de amar. O que tínhamos está enterrado e não vai florescer de novo." Fechei a porta, não com raiva, mas com a paz de quem sabe que o seu valor nunca dependeu da aprovação de um homem que não sabia o significado da palavra lealdade. Hoje, quando celebro o meu aniversário, a casa não está escura. Está cheia de amigos, de risos e de um Grayson que me abraça não porque lhe prometeram um brinquedo, mas porque sabe que eu sou o seu porto seguro. Aprendi que o fim de um casamento não é o fim de uma mulher. Às vezes, é preciso que alguém te parta o coração para que tu possas finalmente ver os pedaços e decidir montá-los de uma forma muito mais bonita e resistente. A Paisley que vivia nas sombras desapareceu, a Paisley que caminha sob o sol é agora a única dona do seu destino. Obrigado para quem ouviu até aqui. Curta e se inscreva no canal para mais vídeos.